Bem-vindos ao Entre Artérias e Veias, o podcast oficial da Sociedade Portuguesa de Angiologia e Cirurgia Vascular. Aqui exploramos as últimas inovações, boas práticas e desafios no mundo da cirurgia vascular e endovascular. Eu sou a Marta Machado, interna de cirurgia vascular do Hospital Gaia, e vamos trazer até vocês conversas com especialistas que estão a moldar o futuro da nossa especialidade. Preparem-se para momentos de aprendizagem e partilha de experiências. Vamos a isto. Hoje o tema é carreira a longo prazo, work-life balance, é possível, como consegui-lo? A vida cirúrgica é de facto uma maratona e não um sprint, e portanto será possível alcançar este equilíbrio? Para isso, neste episódio, convidamos a doutora Clara Nogueira, especialista de Angiologia e Cirurgia Vascular e secretária-geral da Sociedade Portuguesa de Angiologia e Cirurgia Vascular, para falarmos sobre os bastidores desta especialidade. Os sacrifícios, os desafios da longevidade na profissão, a pressão constante e a busca por um equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Falaremos de burnout, de estratégias para sobreviver e prosperar num ambiente altamente exigente e do que significa sucesso ao fim de vários anos na linha da frente. Uma conversa que esperamos que seja interessante para quem tiver curiosidade sobre o que acontece dentro, mas também fora do bloco operatório. Em primeiro lugar, muito obrigada, doutora Clara, por ter aceito o nosso convite. Começo por lhe perguntar como é que de facto começou o seu percurso na cirurgia vascular e o que é que a atraiu nesta especialidade. Antes de mais, olá Marta, obrigada eu por me terem convidado para falar sobre este tema. E o meu caminho começa cedo, porque eu, antes de saber que queria ser médica, sabia que queria ser cirurgiã. Portanto, eu entrei em medicina já com o intuito de ir para a cirurgia. Se calhar tinha aqui alguma influência porque o meu pai era cirurgião geral e lembro-me de acompanhar alguns passos da carreira dele, nomeadamente, por exemplo, quando começou a cirurgia laparoscópica, na minha casa havia uma caixinha com umas pinças para se treinar e eu achava aquilo o máximo e passava ali muito tempo naquele jogo, que aquilo era quase um jogo. E, portanto, a seguir a entrar em medicina, eu estive sempre muito atenta às opções cirúrgicas que havia, porque achava a cirurgia geral demasiado vasta. Na altura também não era tão... Hoje em dia estão muito mais diferenciados por patologia. Na altura não era tão assim e eu achava aquilo demasiado vasto. Não era bem aquilo que eu queria. Cheguei a ver a neurocirurgia, que também achei alguma piada, mas quando fui à cirurgia vascular, não tive dúvida, é isto que eu quero. Ok, muito bem. Depois desta paixão inicial pela especialidade, houve assim dificuldades e desafios que ao longo do internato, mas especialmente depois já da especialidade, foi enfrentando para tentar então alcançar este equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal, ou isto foi um caminho linear e... Eu acho que linear não é, porque uma área cirúrgica, uma pessoa que está em formação numa área cirúrgica tem que realmente passar muito tempo no bloco, na angiografia, no hospital, porque nós podemos estudar nos livros, mas ganhar mão, saber lidar com complicações realmente só estando em muitos procedimentos. Portanto, a minha visão enquanto interna é que eu tentava estar em tudo que eu conseguia, em que me era possível pelo serviço e em que me era possível fisicamente e humanamente. Portanto, eu via o internato como um meio para atingir um fim e lembro-me que em alturas de exaustão pensar, ok, isto é uma fase da minha vida, tenho que realmente dedicar aqui muita hora para conseguir atingir um nível de diferenciação e que me desse segurança para depois eu poder trabalhar, porque nós, quando acabamos a especialidade, não sabemos bem se vamos ficar no sítio onde nos formamos ou não, e às vezes, se formos para sítios muito periféricos, sem grande retaguarda, temos que ser capazes de solucionar os problemas. Portanto, eu vi o internato sempre como a minha visão era ser uma esponja e absorver tudo que eu pudesse. E depois de ser especialista, eu achei que aquilo mudava logo, mas não muda, porque no dia a seguir a acabar o internato ainda há toda uma curva de aprendizagem, de crescimento e diferenciação. E, portanto, tentei sempre conciliar e continuar esse investimento na minha formação, na minha diferenciação. É óbvio que uma pessoa tem que fazer muitos sacrifícios para isso e a maioria deles depois acaba por atingir a nossa vida pessoal. Claro. Mas acha que há assim estratégias que tenham utilizado e tenham resultado bem em termos de gestão de uma carga horária exigente, urgências pesadas, que
inevitavelmente, como estava a dizer, depois tem implicação na vida pessoal e familiar das pessoas. Já que há assim algumas estratégias que sejam importantes Sim, das pessoas refletirem. nós todos temos que ter o nosso escape, não é? E o meu escape era, por um lado, a família e, por outro lado, o desporto, que é uma coisa que eu sempre gostei muito de fazer. E, portanto, eu às vezes saía do hospital desfeita, mas ainda ia fazer desporto para conseguir chegar a casa mais leve. Porque nós também não podemos levar tudo para a nossa esfera pessoal. E, portanto, tentei criar aqui algumas estratégias que me dessem a mim, que me ajudassem a ter este equilíbrio. E depois, ao longo dos anos, percebi também que às vezes temos que saber dizer que não e ter limites até onde é que vamos. E acima de tudo, na quantidade de coisas que nos envolvemos. Porque nós temos há muitas sugestões de trabalhos, de grupos de diferenciação, por exemplo, a sociedade, que eu tive que juntar ao meu trabalho habitual. Portanto, eu continuei a ser mulher, a ser mãe, a ser cirurgia vascular, a trabalhar no público, no privado, a ter a sociedade, e a certa altura uma pessoa pensa... Questionamos se o dia tem mesmo 24 horas ou Exatamente, se é possível mais que isso. Exatamente. Eu cresci muito com uma frase que o meu pai me dizia, que era: nós aguentamos sempre mais um bocadinho. E é verdade, nós podemos esticar a corda, mas não podemos é fazê-lo sempre. Tem que haver alturas em que o fazemos e tem que haver alturas em que sabemos que ter limites. Porque nós temos que ter vamos andando, mas temos que ter aqui um equilíbrio, porque senão, a certa altura, entramos num problema de mal-estar físico, psicológico, e isto torna-se aqui uma cascata de outros problemas. Uma bola de neve, não é? E acho que, acima de tudo, ter a consciência para a importância desse equilíbrio, não é? Não nos esquecermos ao longo do tempo que esse equilíbrio tem que ser um objetivo também a ser mantido, às vezes mais para um lado, às vezes mais para o outro, mas tentar que no fim da balança esteja equilibrado. Sim, eu acho que todos nós temos noção de este mês agora vai ser mesmo complexo, mas tem que ser assim um período. Eu sei que naquele período eu vou ter que me sacrificar e vou ter que trabalhar mais para conseguir atingir aqueles objetivos a que me tinha previamente, no fundo, dado a cara que eles fazer. Porque quando nós dizemos um sim para um trabalho ou para um projeto, acarreta muita responsabilidade portanto, e muito trabalho para sair bem feito. E, portanto, há ali momentos de muito trabalho, mas depois temos que conseguir voltar ao equilíbrio. Claro. E em termos de qual é que considera ser o papel do serviço, dos colegas e até mesmo das próprias chefias em termos de apoio e de consciencialização também para a importância desta questão, e como é que também na sua experiência só realmente aqui há algum papel, se foi uma questão mais pessoal, de estratégias individuais? Eu acho que é fundamental o apoio dos nossos pares. Os nossos pares enquanto internos são fundamentais, os nossos pares enquanto especialistas são fundamentais, as nossas relações internas especialistas são fundamentais, com a chefia também, porque assim, nós não podemos viver em ilhas isoladas. Nós, sozinhos, não fazemos milagres. É a mesma coisa nós vemos quando nós estamos numa sala de bloco operatório, há todo um conjunto de pessoas, desde a auxiliar até ao cirurgião mais graduado e ao anestesista, há todo um conjunto de pessoas para que o procedimento funcione, e a seguir todo o pós-operatório tem que ter uma orientação, e a nossa vida tem que ser igual. E eu não consigo estar no meu melhor se eu não conseguir ter uma equipa com quem eu consigo partilhar as dificuldades e as vitórias, e tanto no trabalho como na minha vida pessoal. É óbvio que eu não tenho que contar tudo da minha vida pessoal às pessoas, mas há algumas pessoas que nos são mais próximas em que todos nós temos momentos muito difíceis da nossa vida pessoal e que não é possível que não tenham alguma repercussão, pelo menos no nosso estado de felicidade, não tem que ter diretamente no trabalho, mas no nosso estado. E, portanto, às vezes nós temos que partilhar um bocadinho para as pessoas também nos ajudarem. Quanto às chefias, acho que realmente é muito importante um diretor de serviço conhecer bem a sua equipa, porque todos nós somos diferentes
e eles ao longo dos anos vão nos conhecendo e a nossa maneira de trabalhar e como é que respondemos a situações de stress e conseguir identificar precocemente quando é que uma pessoa está a ficar sobrecarregada, quando aquela pessoa está a ficar desmotivada, porque é ao atuar precocemente que se vai conseguir que o barco flua no sentido certo. Sim. Porque senão, então, depois chega a ser situações gritantes, não é? E depois as pessoas ou ficam muito desmotivadas, ou metem baixa, ou acabam por se afastar, ou fisicamente do serviço, ou pelo menos na relação interpessoal, e cria-se aqui separações que não é bom para ninguém. Claro. Sem dúvida, não podia estar mais de acordo com a doutora Clara. Aliás, estava aqui a ouvi-la e tenho que fazer um parênteses porque eu tive o privilégio de trabalhar com a doutora Clara e não é por acaso que a convidamos para este podcast, é porque realmente lhe reconhecemos essa capacidade de criar empatia com as equipas, de criar união. E estou a dizer isto de forma mesmo sincera, não era preparada aqui para a entrevista, mas realmente ao ouvi-la acho que isso são características essenciais, que há pessoas que têm melhor ou mais intuitivamente que outras e que realmente são essenciais depois no dia-a-dia e no trabalho. Em relação à cirurgia vascular ser uma especialidade exigente, como é que vê em termos de sustentabilidade uma carreira tão intensa depois a longo prazo e se acha que as prioridades das pessoas também vão mudando ao longo da carreira e se isso também influencia depois esta procura pelo equilíbrio entre a vida pessoal e familiar? Nós temos que começar logo pelo princípio que as pessoas que vêm para a cirurgia vascular são pessoas que tiveram que ter um percurso académico de uma elevada performance, não é? Porque continua a ser uma especialidade muito bem colocada em termos de médias, portanto, é difícil entrar. Ou seja, eu acho que, de um modo geral, as pessoas já estão habituadas a ser exigentes, quer com elas próprias, quer com o que as rodeiam. A mim, uma das coisas que mais me atraiu na cirurgia vascular foi a versatilidade da especialidade e a capacidade que nós temos de, entre eu ver o doente e propor o tratamento e tratar, eu consigo fazer grande parte da avaliação. Entre a história clínica, o exame físico, os exames de diagnóstico que nós próprios fazemos, nós conseguimos definir aqui toda a estratégia do doente. Essa independência em relação a muitas outras, que é diferente de muitas outras áreas cirúrgicas, é uma coisa que eu acho que a torna muito aliciante. É realmente muito exigente e a exigência tem vindo a aumentar no sentido que a evolução da cirurgia vascular nos últimos anos na área endovascular foi um boom. E para se conseguir acompanhar toda essa evolução tecnológica e tudo aquilo que daí pode vir de bom, é preciso realmente um compromisso muito grande com a nossa profissão. E, por outro lado, continua a ser muito importante saber fazer cirurgia aberta, porque ela tem o seu lugar, nunca vai desaparecer e se não houver experiência, não se consegue ser completo. A certa altura, o que é que eu acho? Acabo por perceber que, à medida que os anos vão passando, nós vamos percebendo que há áreas com as quais gostamos mais de trabalhar, ou nos dão mais satisfação, ou na qual nos sentimos mais tranquilos, mais seguros, e portanto as pessoas acabam por se diferenciar um bocadinho, e essa diferenciação também sabe bem, porque é assim, tu fazes muita coisa até chegar a ser especialista, continuas a fazer para sentir aquela segurança de quem eu consigo estar na linha da frente e ser o cirurgião mais velho na sala e conseguir gerir os doentes, mas depois estás tão habituado a ter sempre esta procura de melhoria que tens que continuar a ter qualquer coisa. Portanto, eu acho que a seguir é essa diferenciação e nós não conseguimos ser altamente diferenciados em tudo na cirurgia vascular, não é? Porque começa a ser uma área muito abrangente. é demasiado Passamos de uma abrangente. subespecialização agora para uma área que agora já é mesmo muito abrangente. Exatamente, portanto, eu acho que isso depois também enriquece os serviços, porque é muito importante, dentro de um serviço, óbvio que há muita coisa base, e até porque os serviços de urgência estão abertos e podem entrar, e as pessoas têm que saber tratar, mas depois há a urgência diferida, há a programada, eletiva pura, em que realmente é importante que haja discussão, haja partilha com pessoas que têm mais experiência e essas pessoas idealmente até devem estar envolvidas no tratamento. Não tem que ser a pessoa a fazer, mas também ajudam outros cirurgiões mais novos ou que não estão tão à vontade para crescer. E eu fiz sempre esse caminho. Eu sempre que achei que precisava de ajuda, fui falar com pessoas mais velhas dentro do serviço, que achava que tinham mais diferenciação do que eu e pedi para estarem comigo nos procedimentos. E acho que essa humildade é fundamental porque eu cresci, o colega ajudou-me e o doente saiu a ganhar. Certo. E no fim tem que ser exatamente pensar no doente e no que é melhor para o doente. Exatamente. Acho que é sempre isso que nos move.
Mas em relação à minha questão de considera que as prioridades de vida pessoal vão mudando também ao longo de vida e isso pode influenciar esta busca neste equilíbrio? Sim, completamente. Para mim, enquanto mulher, marcou-me muito como é o ser mãe. Não é? O ser mãe faz-nos perceber que a partir do momento que tens primeiro foi logo a gravidez, porque uma pessoa não pode apanhar radiação e de repente estás completamente envolvida em procedimentos endovasculares e não podes. Portanto, é ali um choque. Portanto, esse foi o meu primeiro choque. O segundo foi perceber, eu agora tenho um ser pelo qual sou responsável e não posso esticar tanto, ou seja, eu não quero ser uma mãe ausente e, portanto, tenho que conseguir aqui encontrar o equilíbrio. E na altura, eu ainda mais fiz, eu tive uma filha durante o internato, ainda foi um desafio maior, porque eu tinha que conseguir continuar dedicada ao meu internato e tratar da minha filha e ser presente. Portanto, eu fui sempre, se eu prejudiquei, ou pelo menos conscientemente, se eu prejudiquei aqui alguma coisa, foi no sentido de reduzir a minha atividade privada, porque a minha atividade hospitalar era a minha prioridade. Claro que depois os anos vão passando, a criança também vai crescendo, depois vem outra, volta a complicar e depois a certa altura, pronto, a esfera familiar é uma esfera muito importante da nossa vida e pronto, e como tu bem sabes, eu há um ano atrás tomei uma decisão de mudança da minha vida profissional para um campo unicamente privado e é a minha esfera pessoal que pesou maioritariamente nesta minha decisão, porque sinto que é o tal balanço. Nós temos que o conseguir manter. E, portanto, eu não é com, sinto que vou continuar a fazer coisas e tenho projetos e tenho visões, porque eu gosto muito de medicina, mas gosto muito de outras coisas. Portanto, tenho noção que não vou ficar parada, mas a decisão, lá está, as minhas prioridades foram mudando, não é? Muito bem, foi uma perda para nós, mas sabemos que foi. O importante é que seja também, lá está, o encontrar deste equilíbrio, isso é o mais importante. Porque de facto o burnout e a saúde mental são temas cada vez mais falados, e sabemos que têm um grande impacto na vida dos cirurgiões vasculares e dos cirurgiões em geral. Inclusive vai ser, vamos falar também depois do estudo que fizemos do inquérito aos especialistas, em que vemos que de facto temos uma percentagem muito elevada de burnout na nossa comunidade de cirurgia vascular. Alguma vez percepcionou em si ou noutros colegas esta dificuldade em encontrar este equilíbrio? Olha, eu vou-te dizer que achei muito engraçado quando preenchi o inquérito, como todas as pessoas que receberam o inquérito, comecei a perceber que afinal tinha alguns sinais, porque nunca tinha pensado nisso. E como preenchi o inquérito agora já com um certo distanciamento em relação à minha vida de há um ano atrás, e que era um Aquela acumular correria, de não é? Que uma público e pessoa nem se privado, apercebe. mais a sociedade, porque a sociedade há aqui algum trabalho, e principalmente para organizar o congresso há muito trabalho, portanto é mais uma fonte de trabalho. Percebi agora que o distanciamento de um ano em relação a essa altura, percebi em mim sinais físicos e psicológicos que realmente eu não estava assim tão bem. Eu, por exemplo, uma coisa tão simples como eu quase todas as semanas tinha que tomar anti-inflamatórios porque tinha dor de cabeça. Eu hoje em dia raramente tenho uma dor de cabeça. E dei-me por mim no outro dia a pensar, realmente eu tinha muitas dores de cabeça. Porque realmente, porquê? Porque nós esticamos a corda, porque nós Vamos puxamos sempre acumulando mais aqui e ali. pronto, há aqui outras, a minha própria realização pessoal e a minha motivação hoje em dia está um bocadinho diferente. Portanto, à distância de um ano, consigo perceber que eu já tinha ali uma outra coisa. Claro que não é constante. Aliás, ainda hoje falava com um colega nosso que, em jeito de brincadeira, me dizia: epá, há dias que eu acho que estou em burnout, há outros que não, depende um bocadinho como é que me corre o dia. Todos nós temos estas Momentos bons e oscilações, maus, pronto, claro. mas temos é que conseguir voltar sempre ao equilíbrio. Portanto, acho que realmente nós, no dia a dia, às vezes não paramos o suficiente para pensar sobre isto. E quando eu preenchi o questionário e percebi ali as pontuações, pensei, epá, realmente havia aqui coisas que eu não me estava a sentir tão bem como gostaria.
Sem dúvida. E realmente às vezes é preciso esse distanciamento para nos apercebermos dessas situações. Em termos nessa altura de maior correria e dificuldade de gestão, às vezes mais ou menos percepcionada, mas sentia que conseguia gerir bem a relação familiar e social com um trabalho tão absorvente, ou num dia normal conseguia desligar fora do hospital, ou apercebia-se também que era difícil esse desligar fora do hospital? Não é muito fácil. Não é muito fácil. Nós levamos os doentes connosco, E inevitavelmente. depois nós temos uma cultura em Portugal, por exemplo, em França, a partir de umas X horas é proibido contactar as pessoas. Também é um extremo, não é? Mas nós não temos essa cultura. Nós temos o hábito de, quantas vezes ao fim do dia ou depois de falarmos entre nós sobre o doente, sobre o que vai acontecer. Portanto, nós próprios... Trocamos uma mensagem, uma chamada, Uma para saber chamada, como uma que está, mensagem, não é? como- Ou seja, nós próprios mantemos vivo o hospital entre nós. E depois é o grupo do WhatsApp, do serviço, daqui, daquele grupo, da sociedade e tal. Portanto, há sempre insights. Mas também a verdade é que nós temos, o meu compromisso maior, em última análise, era sempre o doente. Portanto, uma pessoa, quando está preocupada com um doente, ou com um procedimento, ou com a gravidade de uma situação, é muito difícil de desligar. É muito difícil de desligar porque realmente, óbvio que o hospital funciona se nós ficarmos doentes E tivemos que nos afastar forçosamente. mas a nossa mente é difícil perceber isso e, portanto, as coisas vão-nos aparecendo, não é? E agora, eu sinto que muitas vezes, é assim, prejudiquei a minha esfera pessoal pelo meu trabalho. Não tenho a menor dúvida que o fiz muitas vezes. Ok, muito bem. E em termos de. Nós vamos também discutir isto depois, em relação ao questionário que fizemos, mas apercebemos que, de facto, os especialistas mais novos revelam maiores níveis de exaustão emocional, despersonalização e até de alguma falta de realização pessoal. Considera que há algum estigma associado ao desejo de priorizar a vida pessoal na cirurgia, em geral, não digo particularmente na nossa especialidade, e que conselhos é que daria aos especialistas mais novos, uma tentativa até de otimizarmos estes resultados? Aquilo que eu acho é que há aqui diferenças geracionais de como é percepcionado o trabalho e a vida pessoal. Eh, as pessoas que estão neste momento em cargos de chefia e alguns colegas pronto, mais velhos, são pessoas que vêm numa cultura de trabalho. Trabalho, trabalho, trabalho. Cada vez mais, as gerações mais novas são gerações que priorizam muito a qualidade de vida e a vida pessoal. Eu não acho que estejam errados, eu acho que tem que haver um equilíbrio e eu acho que as pessoas têm que entender que há fases em que têm que, de alguma maneira, sacrificar algumas coisas para conseguir atingir um nível mais alto. Mas eu não acho que seja errado priorizar. Eu acho que é muito importante nós termos as nossas, termos aqui algumas barreiras bem definidas, até onde vamos, para exatamente manter a nossa sanidade mental e o nosso bem-estar físico e psicológico a longo prazo. E tudo que eu li, porque amanhã vamos ter essa apresentação sobre o burnout e coube-me a mim fazer a discussão e, portanto, eu fui ver o que é que a literatura falava sobre o burnout. Uma das coisas que eu vi em estudos, tanto europeus como americanos, é que é assim, o burnout na classe médica é superior às classes de pessoas com um nível de diferenciação que não é muito diferente do nosso, nomeadamente Somos um advogados, grupo de risco. engenheiros. Portanto, em quase todos os países nós estamos pelo menos 10% acima destas outras classes. Portanto, há realmente muito burnout na classe médica e isto tem que ser visto com muita atenção, porque, em última análise, há um grupo de pessoas que abandona a especialidade e, ainda mais grave, há uma percentagem significativa de ideação suicida. E então aí, quer dizer, estamos claro. numa esfera altamente grave. Portanto, eu acho que realmente é muito importante. Primeiro, o burnout não deve ser visto como um estigma, não deve ser visto como uma fraqueza. Eu não sou pior ou mais fraca se um momento da minha vida entrar em burnout. Eu tenho é que tentar perceber que alguma coisa não está bem e tentar atuar atempadamente. Aliás, e o atuar atempadamente é atuar naquilo que eu pessoalmente posso fazer para controlar o meu burnout e saber pedir ajuda. Claro. E saber falar com as pessoas dentro da minha esfera de profissional com quem eu preciso que percebam o que está a acontecer e me ajudem. Porque se as pessoas se isolam e acham que isto é um sinal de fraqueza, o abismo vai ser muito maior.
Claro. Não Eu é? acho que estas conversas também são importantes para ressalvar, para quem nos está a ouvir, não é? Que realmente não é um sinal de fraqueza e pode acontecer a qualquer pessoa. Tem que haver abertura da parte de quem passa por isso para falar, mas também tem que haver abertura da parte de quem ouve isso para valorizar, não é? Acho que estes números não podem ser desvalorizados de forma alguma. Não é de todo desprezível e é uma realidade preocupante. E mais do que falarmos sobre eles, também falar depois em estratégias de como realmente na prática diária podemos melhorar isto e para o futuro, não é? Porque estamos cá para o futuro também, portanto o que é que no futuro podemos fazer para melhorar isto? Uma das coisas que eu gostava de partilhar contigo e que começa a ser um sinal de qualidade de serviço é realmente a qualidade, o bem-estar da equipe médica. Portanto, em centros diferenciados já é considerado um indicador de qualidade da atividade do hospital o bem-estar da equipe médica. Porquê? Porque eles já perceberam que o bem-estar da equipe médica, físico e mental, tem influência nos resultados, nos outcomes nos doentes. Portanto, não é só o ato cirúrgico, a própria maneira como uma pessoa que está em burnout fala, comunica com o doente é completamente diferente. Sim, e com a equipa, não é? A comunicação toda fica Exatamente, comprometida. exatamente. Portanto, os estudos cada vez mais mostram que o bem-estar da equipe, neste caso estamos a falar dos médicos, não é só os médicos, é Sim. toda a gente, mas da equipe médica, é um indicador de qualidade. E há centros que já consideram que é o indicador, no sentido em que isso repercute-se em toda a atividade. Portanto, eu acho que realmente tem que haver esta mudança de paradigma, nós temos que tratar bem os doentes, queremos que haja impacto positivo na saúde, na qualidade de vida do doente, mas nós temos que tratar bem os da casa para isso se poder Para conseguirmos repercutir fora. tratar bem os doentes, temos tratado nós também, sem dúvida. Acho que é uma boa mensagem, porque estamos aqui a chegar ao fim do nosso podcast, mas antes de terminar, gostava de lhe perguntar se há alguma coisa que gostaria de ter sabido no início da sua carreira e que teria tido uma influência diferente, que lhe pudesse levar a fazer algo diferente na sua carreira. Olha, nesta fase, assim, o que é que eu acho que gostava de ter feito mais? Se fosse agora, gostava, porque, pronto, isto também vai evoluindo, cada vez mais vocês fazem no vosso internato estágios de diferenciação em determinadas áreas internacionais, e eu na altura estive um mês em Utrecht, adorei. Foi fantástico, mas eu já o fiz no meu 6º ano, portanto, se eu tivesse feito mais cedo, teria tentado fazer mais estágios internacionais de diferenciação em determinadas patologias, porque nós aprendemos imenso com as experiências uns dos outros. E outra coisa que eu acho que não é prática habitual, mas que eu acho que até pode ser relativamente simples, é haver alguma rotatividade, ou seja, fazer estágios entre centros portugueses. Porque eu fiz a minha formação no Hospital Santo António, eu fui depois como especialista para o Hospital de Gaia, portanto mudei de margem e a maneira de tratar algumas patologias e de orientação e de estratificação, de estratégia, muda e às vezes faz-te pensar, olha, isto funciona melhor assim, olha aquilo, ou seja, eu levo coisas, mas aprendo também, absorvo muito do serviço novo para onde vou. Portanto, porque nós temos uma coisa terrível na medicina que é, nós formamos-nos num sítio, se as coisas correrem bem nós ficamos naquele sítio e nós somos uma área profissional que rodamos muito pouco. Se tu fores, por exemplo, para as engenharias ou para a economia, eles rodam imenso. De empresa hoje em dia, então, cada vez mais, não é? E eles aprendem vão absorvendo imenso. experiências diferentes Eles em cada sítio. levam e trazem. E nós perdemos nisso, porque nós rodamos muito pouco. Portanto, não quer dizer que não estejas a trabalhar bem. Sim, algumas coisas já começam a mudar e mesmo também pela pressão nos hospitais centrais começam cada vez a ter menos vagas, também começa a haver aqui alguma mudança nesse sentido. Mas acho que sem dúvida era uma mais-valia, inclusive numa discussão também que já tivemos numa reunião da sociedade, em que estávamos, o núcleo de internos, também já fizemos essa referência, que achamos que esse intercâmbios mesmo nacional, não é preciso ir lá para fora às vezes para ganharmos experiência noutras realidades. E portanto acho que sem dúvida é uma mais-valia. Agora é ver como é que na prática isso é possível, porque obviamente os serviços também têm as suas dinâmicas e portanto é preciso depois trabalhar no sentido de perceber como é que isso pode logisticamente tornar real. Possível. Uma última pergunta é se de facto esta questão que colocamos inicialmente, se o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional na cirurgia vascular é possível ou se é uma utopia?
Eu acho que é possível. Acho que é possível. Acho que com algum cuidado nós conseguimos ir nos respeitando e ir encontrando. Eu consigo rapidamente identificar pessoas da minha esfera pessoal que eu percebo que andam muito no limite. Consigo perfeitamente identificar, uma pessoa percebe pela maneira que uma pessoa fala, pelas preocupações, pelo desgaste, pela falta de paciência, pela ansiedade e às vezes nós também temos que ter a capacidade, naquelas pessoas em que temos mais proximidade, de Chamar a tentar atenção. alertar, porque a análise interna da nossa vida, a nossa vida é tão corrida, Que às vezes nem nos apercebemos que e de não nos fora é mais apercebemos, fácil é para quem verdade. está de fora. E eu sinto que é possível, mas nós temos que estar atentos a nós próprios, para a longo prazo não sermos apanhados aqui na teia desta vida de sempre viciosa, que sempre tudo é possível e sempre tudo demasiado rápido e para ontem e como sempre com muito poucas horas de sono, porque o sono é fundamental e nós temos tendência a esticar, porque E depois reduzindo ao sono, que é a única forma que dá para exatamente, encaixar tudo. e a longo prazo isso não é saudável. Portanto, o importante é sempre tentar voltar à linha do equilíbrio, não é? Vai oscilando, mas tentar sempre. Eu acho que é possível, mas é preciso a pessoa estar atenta. Muito obrigada. Terminamos então aqui com uma mensagem positiva e de acreditarmos que realmente será possível. Temos é que procurar e fazer por isso. Muito obrigada, doutora Clara. E obrigada a todos que nos estão a acompanhar neste episódio Entre Teiras e Veias, o podcast oficial da Sociedade Portuguesa de Angiologia e Cirurgia Vascular. Esperamos que tenham encontrado inspiração, novas ideias para a vossa prática clínica. Não se esqueçam de subscrever o podcast e de partilhar este episódio com colegas e amigos da área vascular. Voltamos em breve com mais temas e convidados que marcam a diferença. Até lá, cuidem das artérias e veias.